Olá, programa Eureka com vocês, série Profissões. Hoje nós daremos continuidade ao segundo programa que a professora, geógrafa, historiadora, pedagoga e faltou turismóloga, que está aqui ao meu lado, a professora Solange Regina, que veio participar conosco para contar um pouquinho sobre a profissão que ela atua. Entre todas as graduações que ela fez, ela atua como professora de geografia. No programa anterior, ela colocou para nós, então, como definiu pela geografia e como ela faz a inter-relação da geografia com as outras graduações que ela esteve presente também e é graduada, como é o caso de turismo. Bem, agora, neste programa, nós vamos falar, então, como foi aquela viagem que ela fez recentemente para o exterior, em que ela foi uma das professoras selecionadas e ela foi para o Canadá. E lá ela viu uma série de coisas que daqui a pouquinho nós vamos colocar as fotos dos lugares em que ela esteve. Vamos lá, professora? Vai lá. Como foi esta viagem? Essa viagem foi muito esperada, muito ansiada. E foi uma viagem muito recompensadora. Certo. Eu acredito que o Estado, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, eles forneceram para a gente um reconhecimento do que nós estamos fazendo, tentando fazer com a educação do Paraná, que é dar uma visão, melhorar a educação, né? Transformar um pouquinho, né? Essa metodologia de sala de aula, mudar um pouquinho o posicionamento do professor, e se tornando um professor, né, digamos assim, que vai ser o quê? Ele vai ser o transmissor do conhecimento. Ele deixa de ser o detentor e ele vai se tornando quem? O professor que os alunos vão tirando dúvidas, que vai tendo um outro diálogo com o seu aluno, transmitindo conhecimento, fazendo uma ponte de ligação. Então, isso que foi um dos focos que a gente foi ver no Canadá. Certo, interagindo com os estudantes em sala de aula, a ponto de também fazer com que eles comecem a produzir o conhecimento. Exatamente. Não apenas o professor sendo detentor do saber e apenas a aula expositiva, não, ele vai também construir junto. Isso. Você citava no programa anterior sobre que você levou uma turma para a cozinha do colégio e vocês começaram a fazer alguns doces, algumas coisas pratos. assim. Uhum. Então, claro que tinha toda uma intencionalidade por trás disso. Não quer dizer que a professora simplesmente, hoje não, sala de aula, vamos então para a cozinha. Não, na verdade, você tinha uma intencionalidade. E com relação a esses doces, só para que fique um pouquinho mais claro para o nosso público, qual foi a intenção da geógrafa em levar os alunos para a cozinha? Nós estávamos trabalhando geografia internacional, continente europeu. E quando a gente fala da Europa, a gente tem muita visão de muita coisa. Então, o que eu falei? Como é que eu vou traduzir um continente que está longe territorialmente e que traga para o meu aluno a curiosidade? O que todo mundo gosta? Comida! Então, eu pedi para que os alunos escolhessem um país dentro das subdivisões, que eu separei em grupos. Então, cada um pegou uma subdivisão da Europa, eles escolhiam um país, escolhiam um prato típico daquele país e pesquisariam a parte histórica, como foi criado, por que foi criado, o que ele remete, certo. E reproduziriam em sala de aula para a gente fazer um café europeu. Olha só! E aí, então, os alunos faziam o prato, apresentavam o prato para os seus colegas e depois, é lógico, né, a gente fazia a degustação dos pratos. E cada equipe fez o seu produtinho? Fez o seu prato. Fizeram banoffee, fizeram petit gâteau. Mas naquele momento, todos juntos na cozinha? Todos interagindo, cada um pegou uma parte da cozinha. E é lógico, ainda bem que na época a diretora liberou pra gente, né? Ela até achou super bacana. Teve alguns que levaram o pai ou a mãe para ajudar a cozinhar também, porque tinha que mexer no fogão. E foi uma interação muito bacana, porque eles puderam vivenciar uma outra prática, digamos assim, porque o estudar não é só a leitura. Você tem que ter a prática, você tem que ter o fazer. O entendimento quando você disse assim que determinada equipe ficou com a torta banoffee. Tá, temos sim aqui no Brasil tortas, mas por que, né, desta torta? Quem foi o povo que originou esse tipo de doce?
né? Exatamente. E por que eles preferiam isso? Então, essa fruta havia no país de origem deles, né? Exatamente. Então, por isso que eles faziam aquele tipo Mas de o banoffee doce. nosso é adaptado com a Certo. banana. É a mesma coisa que o nosso estrogonofe, É né? a mesma coisa que o nosso estrogonofe. Então, assim, os alunos foram pesquisando. E isso vai fazer curiosidade, e aí tem a questão cultural que entra a geografia. Porque se eu for falar de, por exemplo, do continente europeu, leste europeu, o que vai me atrair no leste europeu se eu não achar algum ponto que eu faça uma ligação? Eu tenho que ter um ponto de ligação para que os meus alunos queiram se apropriar desse conteúdo, desse conhecimento. E aí você usou essa prática. Aí usei a prática da culinária. E até hoje, isso já faz alguns anos, os meus alunos me procuram no Face e lembram dessa aula. Ah, que então, bacana. foi uma aula que acho que marcou, né, para eles. Alguns professores, eu virei chefe de cozinha por causa de você. Porque você me fez ver ou vivenciar uma habilidade que eu jamais, de repente, iria descobrir. E assim, por mais que pareça simples fazer um prato, fazer um doce, enfim, por mais que pareça simples, mas tem todos os outros elementos envolvidos ali, né? Você tem a química, porque tem que saber colocar os ingredientes. Então, lógico, eles tentaram fazer o molho branco embolou. Por que embolou o molho branco? E agora, como é que faz? Você tem um processo químico também quando você faz um bolo. Você usa a matemática por causa das medidas, a quantidade certa de cada ingrediente. Você usa a física por causa do fogo. Fogo fraco, médio, forte. Então, você está indiretamente trabalhando com as outras, né, disciplinas, só que na prática. Só que você nem percebe. Nem percebe-se mesmo. Mas a culinária, na verdade, ela vem com todo outras situações aí colocadas aí do povo de origem, né? Principalmente, Sim, né? Questões históricas. Questões históricas, exatamente. E porque cultural. naquele país, culturais também. Porque naquele país produziram aquele tipo de doce, diferente do nosso, né? Parece que muitos países não conhecem o nosso brigadeiro. Não, muita gente não gosta do nosso brigadeiro porque diz que é muito doce. Porque os brasileiros gostam, né? Gostam de muito doce. Tem que ser bem doce. Bem doce. Bom, mas então, nós vamos chamar mais as fotos, que agora nós passamos só uma foto. Olha que foto é essa? Então agora você já está lá. Essa foto é nossa chegando, digamos assim, né, saindo do aeroporto e passeando pelo centro, né, de Toronto, no Canadá. Toronto, onde vocês ficaram. Então, o que a gente chama de atenção nessa foto? São as folhas das árvores. Nós chegamos, digamos assim, no meio do outono. Então, o que foi legal foi a mudança da paisagem que nós fomos vendo cada dia. Certo, as folhas caindo, né? A paisagem se transformando para o início do inverno. Não chegamos a pegar neve, que foi uma tristeza, né? Mas quem sabe numa próxima. E aí, então, mostra um pouquinho, né, a paisagem de Toronto. Essa foto foi um passeio que nós fizemos na Dundas Square, que é uma avenida à noite cheia de luminosos que lembra muito a Times Square. Certo. Que é uma réplica. E ali é o centro da cultura. Aquela esquina que está aparecendo ali à noite, você encontra jovens fazendo apresentação de danças africanas, você encontra jovens fazendo apresentação de danças árabes. Então, ali é um encontro, um espaço cultural, você encontra gente tocando música de rock. Então, ali é um espaço cultural em céu aberto. Podemos prosseguir? Aqui a gente estava comentando, né? O pessoal me lembrou muito Curitiba essa foto. Ah, é? Né? Alguns espaços, algumas ruas de Curitiba. Ali no cantinho dela é uma entrada de metrô. O legal do Canadá, que a gente achou muito interessante, é que eles têm uma vida subterrânea, que eles chamam de PEI. Que quando neva muito, as pessoas saem pelo subterrâneo. Então, pelo subterrâneo, você chega no metrô, você tem mercado, você tem o comércio. Também subterrâneo? Também subterrâneo. Olha que interessante. E muitos prédios dão acesso ao metrô. Que bacana. Prédios residenciais, comerciais? Prédio comercial, residencial, você tem a portaria da entrada, você tem a saída para o metrô. Você tem a entrada para as PEIs.
E vocês andaram bastante por tudo isso, já estavam quase... Olha, dois requisitos do programa. Nós tínhamos que fazer reconhecimento cultural no período da manhã. Tá. E à tarde nós tínhamos, né, o curso, ou seja, as aulas, que nós das vamos falar 2 da tarde até as 8h30 da noite. Que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, resumindo, a gente acordava às 6 horas da manhã para a gente poder sair, para poder conhecer, né, a cultura e o espaço canadense. Por quê? Nós demoramos 2 horas entre ônibus e metrô para chegarmos nos lugares. É bastante tempo. E aquele prédiozinho bonitinho ali, que parece um castelo Aquele prédiozinho ali, a gente, quando nós vimos assim, nós ficamos encantados e lembramos da cena do Harry Potter. Certo. Né? Mas é um prédio antigo, que foi um dos primeiros prédios construídos na construção de Toronto. Então, o que ele chamou a atenção? A arquitetura antiga com a arquitetura moderna. Sim, o contraste ali, alguns prédios bem modernos atrás. E ele fica no meio de das ruas. É um prédio bem estreito. Agora ele está para tombamento, né? Nós não conseguimos entrar no prédio porque ele estava em reforma. Mas é um lugar muito encantador. Esse aqui é o Museu Rum. Essa é a entrada do museu, que a gente achou lindíssima, né? Sim, muito. Bem no centro de Toronto. Uma das coisas que a gente chamou muita atenção, que a população, as famílias visitam muito museus. Muitos espaços. E o que a gente achou mais interessante é que dentro desses espaços, todos eles você tem uma ala de interatividade para as crianças. Todos têm um espaço onde a criança vai interagir. Neste aqui, inclusive. Bacana. Eu não sei se você selecionou alguma das fotos internas, mas eu mandei algumas fotos internas para vocês. Vamos lá. Não, acho que não. Já passamos aí. Você estava assistindo, então? Esse foi. A gente tinha curiosidade de assistir um jogo de hóquei, né? Lógico que esse não é o time oficial de Toronto. Esse é o time universitário da Universidade de Toronto. Mas, assim, foi muito legal, foi muito divertido esse jogo de hóquei. Ok, vamos para... que lindo. Esse foi um dos passeios emocionantes, as Cataratas Niágara. Essa parte que está aparecendo, ela vai mostrar o lado dos Estados Unidos. É um encontro, assim, mágico, né? Aqui é outra foto que a gente tirou. Muito bacana, o ângulo dessa foto, luminosidade. É que, assim, você está no meio do barco e você vai. Clicando, né? Essa aqui foi muito legal, a gente visitou a Biblioteca de Toronto e eles fizeram uma réplica da biblioteca de Sherlock Holmes. Que bacana. Essa é para ser a escrivaninha dele. Muito bacana e ficou muito bonita. E aí você já está se formando. Aí a gente já está naquela coisinha, né? Gostinho de saudade, de quero mais. Nós estamos fazendo a nossa colação de grau estilo. Certo. Né? O seu certificado. E o nosso certificado aqui, né, de conclusão do curso, que isso para a gente vai levar na memória, que é uma conquista. E aqui é a foto do college, né, que foi onde nós fizemos o nosso curso, que é o College da Greystone, que fica em Toronto. Muito bom, muito bacana. Bom, você... teve todo esse conhecimento, né? Esse curso que vocês fizeram, um intercâmbio. Um intercâmbio. E o que ficou mais marcante para você no intercâmbio? O que você consegue ver de semelhanças, mas também consegue perceber de diferenças? Mas isso você vai responder para nós no próximo bloco, que nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos. Programa Eureka, série Profissões. Estamos conversando com a professora, geógrafa Solange. E ela estava contando para nós, então, como foram os momentos bons que ela vivenciou no Canadá, quando ela foi uma das classificadas para fazer um intercâmbio. Solange, eu estava perguntando para você sobre isso. Quais foram, então, as semelhanças e as diferenças que você encontrou, principalmente no curso que você fez no intercâmbio, da educação do Canadá e a educação brasileira? Bom, nós somos um grupo de 75 professores. Ok. Para, né, o college que estava nos recebendo e o coordenador de lá, para eles foi uma grata surpresa, porque nós somos pioneiros
nesse Não sentido diga. de fazer intercâmbio de professores para adquirir conhecimento, cultura, vivenciar o aspecto cultural. Então, está sendo uma troca muito grande. E a gente espera que isso continue, Sim. esse programa, porque para o professor, quando ele volta com uma outra visão, ele volta com outro entusiasmo e ele volta se sentindo valorizado. Certo. Muito bom. Eu vou pedir então para colocar uma foto do professor, que foi o professor Vinícius, coordenador Vinícius Nobre, Exatamente. que ministrou as aulas. Lá está o Vinícius, então. Ele está ali com a Amber. A Amber é uma professora coordenadora de Toronto. E a Tatiane é outra professora que estava também conosco no curso. Certo. E então, nesse momento, vocês estão no college, onde No vocês college. tinham as aulas. As aulas. Ok. Bem, nós solicitamos, então, ao Vinícius para que ele fizesse uma breve entrevista conosco, né? Foi sugerido, você aceitou, o Vinícius mais rápido ainda, e daí nós tivemos que ajustar, né, Solange? Não era bem assim, não dava para colocar imagem, que nós poderíamos, na transmissão, poderia não dar certo, sim. Enfim, acabou que ele fez um vídeo para nós, respondendo perguntas que nós fizemos a ele, tudo assim, eu aqui em Curitiba, sul do Brasil, e Solange lá no Canadá com o professor Vinícius Nobre, que aliás é uma pessoa muito bacana. Nossa. Muito brasileiro, mas ele vai contar um pouquinho das perguntas que eu fiz, mandei para ele e ele fez esse vídeo. Podemos colocar o vídeo então, Eduardo? Oi, meu nome é Vinícius Nobre e eu vou responder então aqui as perguntas que foram enviadas. O que motivou minha mudança para o Canadá foi, na verdade, um desejo de expandir um pouquinho mais a minha atuação, meu contato com diferentes culturas, foi a busca por um país seguro, que tivesse uma boa qualidade de vida, que tivesse também oportunidades de trabalho, onde eu me sentisse respeitado. Então, foram vários motivos que fizeram com que eu viesse aqui para o Canadá. Eu nasci em Santos, morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, e acho que hoje, morando em Toronto, eu me sinto bem, assim, preparado, né, para socializar, para me integrar numa cidade que é super diversa e que tem pessoas, assim, das mais diferentes bagagens e culturas. Eu acho que tendo morado em cidades grandes no Brasil, foi uma boa escola para isso. Mas Toronto tem características bem marcantes. Acho que a diversidade religiosa, de raça, cultural, o respeito pela forma como as pessoas são únicas, isso é muito forte e fica presente na maneira como as pessoas interagem, nos seus direitos, nas tradições, na forma como a cidade se desenvolve e é construída. Então, foi uma adaptação, digamos assim, rápida, foi uma adaptação muito positiva, mas com vários desafios, logicamente, porque é uma outra cultura, são outras regras, aquelas regras que não são escritas, e eu fui aprendendo aos poucos nas interações com as pessoas que moram aqui em Toronto há muitos anos, que nasceram aqui em Toronto, como me integrar nessa comunidade. Eu acho que a cultura, os costumes, a educação são diferentes em vários aspectos. Eu acho que a gente tem várias semelhanças, eu acho que a gente compartilha, na verdade, de muita coisa em comum com o Brasil, mas eu acho que tem pilares da cultura canadense que impactam os costumes e a educação, por exemplo, que são bem diferentes. A cultura canadense tem um desejo muito forte de acolhimento e de respeito às pessoas mais diversas. Então, isso permeia praticamente tudo o que acontece aqui no país. As leis que são criadas, a maneira como a educação é desenhada. Então, a gente tem uma constante busca por acolher, por apoiar, por respeitar, por reconhecer a individualidade, o espaço privado de cada um. É uma cultura que busca respeitar muito o seu espaço próprio, assim, né? De não atravessar uma linha de privacidade, de intimidade.
E eu acho que celebra-se muito, de uma forma bem genuína, celebra-se muito a diferença e as diversidades. Aqui, no Canadá, né, falando um pouquinho da educação, as diferentes províncias têm muita autonomia para construir o seu sistema educacional. Eu moro em Toronto, então a província que rege o sistema educacional é Ontário, e Ontário oferece a educação pública para todo mundo, tem opções de educação privada também, mas é uma porcentagem muito, muito pequena da população que opta pelo ensino privado, que é bastante caro. O mais frequente é realmente direcionar as crianças para a escola pública, que tem uma altíssima qualidade. Na escola pública, as crianças estudam até o que a gente chama aqui do 12º ano, então são 12 anos de estudo, e já no finzinho, no que corresponderia ao nosso ensino médio, nos anos 9, 10, 11 e 12, o adolescente vai escolhendo já se ele quer seguir por uma universidade, se ele quer seguir por o que a gente chama de college, que é um ensino superior com um foco maior em mercado de trabalho, menos acadêmico, se ele quer fazer um processo de aprendizagem de competências de algumas profissões que oferecem também essa trilha, ou se quer parar por ali mesmo e se integrar à sociedade. Então, são 4 caminhos quando o adolescente termina o ensino médio, né? A universidade, o college, esse processo de ser aprendiz de uma profissão que tem habilidades mais manuais, mais técnicas, ou realmente parar e se integrar com sucesso à sociedade. E o Greystone recebeu 75 professores da rede pública do Brasil. Greystone é um college que é privado, mas que tem muitas parcerias com o ensino público e faz um trabalho muito legal de formação de docentes. E a gente teve o privilégio de receber 75 professores da rede pública do estado do Paraná. Todos os professores que vieram representavam o estado do Paraná. Foi uma ação da Secretaria do Estado, e vieram das mais diferentes cidades para fazer um curso de 3 semanas intensivo para conhecer um pouquinho mais das técnicas, das crenças, das metodologias, dos procedimentos e protocolos que fazem com que o Canadá seja uma referência internacional em educação, com resultados bastante impressionantes nos testes internacionais que avaliam o desempenho dos seus estudantes. Acho que é isso. Espero ter contribuído um pouquinho. Muito obrigado pela oportunidade. Contribuiu bastante, atingimos o nosso objetivo, não é, Solange? Sim, com que nós certeza. fizemos toda uma situação para que desse certo, para que ele pudesse participar, para que ele pudesse falar. E então, Solange, você o conheceu pessoalmente? Conheci, uma pessoa encantadora. Encantadora, exatamente. Conversei com ele ali por mensagens de WhatsApp e aí nós fomos ajustando aqui e acolá o que era possível. Mas então, Solange, como pessoa nós já percebemos que ele é uma pessoa realmente encantadora e ele é muito disposto a contribuir e a colocar as suas experiências. Mas durante o curso, o que ficou assim mais presente para você, aquilo que contribuiu com a sua formação? O que contribuiu foi o seguinte, o canadense, o Vinícius, a gente chamava ele de Vini, né? Uhum. Ele é brasileiro, mas o que contribuiu assim? Eles têm aquele famoso noblesse, que ele diz. Eles são um povo extremamente gentil, e eles são muito solícitos. E eles são muito acolhedores. O Canadá, ele vem com uma cultura humanista acolhedora. Porque é um país que ele acolhe muitos refugiados de guerra. Uhum. Então, eles têm essa uma característica nata deles, acolher. Então, é um povo que ele preza muito e respeita muito a cultura de todos os povos. Sim. Então, o que eles estavam pontuando para nós? Nas escolas, os alunos aprendem muito sobre cultura mundial,
sobre respeitar a cultura mundial, sobre respeitar a diferença. O que a gente achava muito assim, digamos assim, diferente, todo momento quando a gente ia conversar com um canadense, fosse com o Vinícius ou fosse com outra pessoa, todos pediam sorry. Primeiro sorry, tudo desculpa. Então, essa gentileza deles, essa maneira acolhedora de receber. Nós somos muito bem recebidos. E essa humanização que eles têm. Eles olham para as pessoas como ser humano, independente da tua cultura, independente da tua crença, independente da tua orientação sexual, independente de qualquer coisa, você é um ser humano. E eles te veem e te respeitam como um ser humano. Independente das tuas dificuldades de aprendizagem, né? Independente de qualquer coisa, você é um ser humano. Para eles, dentro da educação, cada ser humano ele tem o seu momento certo de aprender. Então, acho que é isso que a gente leva, né? Que a gente trouxe na bagagem. Ah, mas então eu gostaria que agora nós estamos quase encerrando o programa, mas ainda dá tempinho de você fazer, então, você dizer para o nosso público o que ficou mais marcante, eu já até perguntei para você. Sim. Mas é uma viagem para o Canadá que você recomendaria? Eu recomendaria. Eu penso assim, quem puder e tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio, acho que não só para o Canadá, eu acho que para qualquer outro lugar que você tenha condições de ir, você faça o intercâmbio, porque você vai ter uma outra visão de mundo, um outro olhar perante a sociedade e perante você mesmo. Muito bom. Mais uma vez, Solange, agradeço então a sua participação, você ter vindo com tanta disposição, mesmo lá no Canadá, trocando mensagem com a Regina aqui, como que nós vamos fazer e como é que vai poder dar certo. Que bom. Que bom que deu tudo certo para você, que você voltou feliz, realizada, e é isso que importa. Não, com certeza, né? E, se possível, né, lógico, né, gente? Estudar, eu acho que tudo que a gente faz, que a gente colhe, é fonte de dedicação. A gente não consegue nada sem a gente ter foco e se dedicar. E assim, pessoal, a gente não pode perder a vontade, não pode deixar se levar e cair nas primeiras dificuldades. As dificuldades são para ser enfrentadas e superadas. E foi uma das coisas que a gente aprendeu no Canadá, superação. Muito bom. Ficamos hoje por aqui. O programa Eureka Série Profissões volta na próxima semana com outras novidades. Até lá!